Bom, gente, desculpa, eu não consegui finalizar da outra, eu preciso me coordenar melhor no meu ritmo, né? Para não exceder o tempo, porque a gente já sabe que 1 hora já é tempo para chuchu, mais de 1 hora então ninguém merece, né? Mas tudo bem, semana que vem eu prometo que eu vou ser mais sucinta, tá? Pra gente tentar concluir mais rápido, tá? Não ficar uma coisa tão estendida, né? Alguém ficou com alguma dúvida em relação ao outro ponto? E senão a gente já vai começar o terceiro para a gente finalizar. O chácara esplênico. É que eu me empolgo, viu, Laura? É difícil porque eu me empolgo. Eu falando, ninguém merece. O chácara esplênico. O chácara esplênico, ele é o chácara que uma palavra bem comum que vocês conhecem, é o plexo solar, né? Eu vou parar aqui no plexo solar para falar uma coisa interessante que eu também não falei na semana passada. A gente que curte uma acupuntura, né, que entende os meridianos todos do corpo, entende o que é acupuntura, por que ele põe a agulha naqueles pontos, né? Eu esqueci de falar na semana passada? Que os chakras estão posicionados nos encontros-chave dos meridianos, de 7 principais, né? Nos encontros-chaves dos meridianos do corpo energético do ser humano. Por isso que eles têm esta posição nestes lugares e têm estes comandos. E por isso que quando a gente faz acupuntura, os acupunturistas fazem ativamento e equilíbrio dos nossos chakras, porque eles são os vórtices chaves do nosso reequilíbrio, né? Vamos lá. Isso foi só a título de curiosidade. Vamos lá. Então, chácara esplênico, plexo solar, centro gástrico. Este chácara está situado, energeticamente falando, na altura do nosso baço. E é por isso que o baço não pertence ao grupo de outros órgãos, tá? Por isso que o baço está fora. Lembra que eu falei lista de órgãos menos o baço? Então, o baço, porque ele tem um chácara que está situado nele, tá? Muito bem. Perto do diafragma, perto do externo aqui, né? Na base do pulmão. Ele é de um excessivo magnetismo, sendo o principal, vamos lá, isso é importante da gente lembrar, o principal, até vou ler do jeitinho que tá aqui, ó, centro energético vitalizador do corpo físico. Então, é o centro principal energético vitalizador do corpo físico. Ele é o chácara que mais troca a energia vital. Vocês lembram que na live da chácara, a Regina falou da pedra amarela, que a gente poderia colocar sobre este chácara, com um band-aidzinho, quando a gente vai em algum lugar que a gente sabe que a energia é difícil. Vocês lembram disso? Então, é por conta desta capacidade desse chácara. Ele é o maior, vamos chamar popularmente, trocador de energia do corpo físico, tá? Vocês lembram que ela falou exatamente este ponto, né? Então, por quê? Porque tem esta finalidade, tá? Então, vamos lá. E o que ele rege? Ele rege, isso é importante demais, o poder e o valor pessoal, a nossa autoestima é regida por este chácara, pela energia deste chácara. Vocês vão entender por quê. A capacidade de tomar decisões e a percepção intuitiva. Então, olha que responsabilidade gigantesca que tem este chácara dentro da nossa parte psicológica e energética, obviamente, também, né? Então, vamos lá. Depois que o chácara esplênico atrai e incorpora as energias do meio ambiente, lembra que eu falei que ele é o maior captador, né, vitalizador, do meio ambiente, como a eletricidade, o magnetismo, os raios cósmicos. Quando a gente fala raios cósmicos, a gente fala raios de todos os planetas e estrelas que existem no cosmo, porque todos não são corpos energéticos de várias formas, de vários tipos. Todos eles emanam a sua própria energia. Então, qualquer habitante de qualquer espaço do universo recebe a interferência de todos os raios magnéticos existentes no universo, aos quais eles têm alcance, obviamente, né? Então, é o que ele está dizendo aqui, ó. As energias do meio ambiente, eletricidade, magnetismo, os raios cósmicos, as emanações da própria Terra, as emanações telúnicas e as energias projetadas do Sol. Então, o que ele faz? Ele absorve todo este energismo e ele processa esse energismo e alimenta o nosso corpo etérico físico. Com toda essa energia,
já processada de uma forma que o corpo físico absorva ela de uma forma inteligente, absorva o melhor de todas essas energias, tá? Então, olha a responsabilidade da gente ter este chakra em bom funcionamento. E se você pensar neste processo como sendo um processo de purificação e de trazer toda a energia vital que existe no Sol, na Terra, nos raios cósmicos, magnetismo, etc, que estão aqui, como eu acabei de falar, se você pensar nisto, em cima do baço, o baço não é um órgão que faz parte da função dele, a filtragem do sangue, a requalificação do sangue é uma das funções do baço. Né? Talvez acho que até maior. Ele chama de purificação sanguínea. Então a gente entende como faz todo o sentido do mundo. Este chakra está situado neste órgão. Aí vocês podem falar, e quando a pessoa extrai o baço? Já vou falar sobre isso, tá? Uma coisa interessante, é um mecanismo interessante também. Mas no processo da purificação sanguínea, que é a função do baço físico, ele acrescenta outras energias, além daquelas que estão correndo no sangue físico da matéria, tá? Que fluem através de outros chakras, né? A começar todos do coronário. Vocês lembram do desenhinho daquela animação que eu pus, que é fantástica. Muito bem. O chakra esplênico, ele regula a entrada da energia do prana. Essa palavra prana é uma palavra bastante conhecida, hindu, obviamente, né? Mas a gente a conhece comumente, como sendo a energia vital. A energia de prana é a que nos dá vida. Então, este chakra é o principal ponto de absorção dessa energia, né? Da onde a gente entende o tamanho da responsabilidade nele, né? Muito bem. A gente não pode se esquecer que esse duplo etérico como um todo, né? Esse corpo onde está toda essa energia, também tem a função de vitalizar os corpos de energia físico e os de fora também, os exteriores. Então, mental, emocional, todos aqueles corpos como a gente já viu, né? Muito bem. Aí fala que os hormônios são insulina, como podia deixar de ser, né? Porque vai trabalhar todos os órgãos desta região. Que aliás, acho que eu nem li os órgãos, né? Bom, mas tá aqui na apostila, tá, gente? Baço, diafragma, estômago, fígado, enfim. Todos eles, né? As emoções, obviamente, são estresse, fadiga, são todas ligadas na disfunção deste chakra, né? O elemento dele é o fogo, vamos lá. Na bem-aventurança. Então, vamos entender. Este chakra, já falamos, das duas outras bem-aventuranças, né? Então, este chakra, você leu o pensamento de extração do órgão. Eu acho que eu não falei sobre isso, né? Será que eu já... Acho que está na outra apostila. Tá no outro texto, eu vou falar sobre a extinção do chakra, do órgão, sim, tá aqui para eu falar. Vamos lá, voltar na bem-aventurança, para não quebrar o raciocínio. Então, a gente falou da bem-aventurança de base, a humildade, né? Depois falamos da outra, aceitação, né? Das duas bem-aventuranças, na sequência que elas são, o terceiro chakra, a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu poderia falar uma noite dessa frase. O herdarão a terra, ele tem vários sentidos, tá? Mas para a gente trabalhar um pouco aqui, o que seria? Neste foco, neste ponto de vista. O que é o herdarão à terra? Herdarão a oportunidade de estar pertencendo a este planeta em evolução. Então, terão a oportunidade de permanecer aqui até o estágio evolutivo suficiente para você depois continuar pertencendo à Terra, mas não mais com o corpo de matéria, só com o corpo de energia, para depois poder ascender para outros planetas muito mais evoluídos do que a Terra. Então, neste sentido que eu estou dizendo, psicológico, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tem este sentido, tá? Esta é a ótica entre tantas infinitas outras que a gente pode falar em relação a esta frase, né? E quando Jesus fala de bem-aventurados os mansos, ele está falando do quê? De mansuetude, obviamente, né? E o que é a mansuetude? Como o autor do livro relata, ele usa o termo neutralidade emocional diante das coisas. A neutralidade emocional não quer dizer que a gente não tenha emoções, porque o ser humano, primeiro de conversa, nem pensa sem emoções associadas, né? Mas a gente tem a neutralidade no sentido de saber passar por aquela emoção vai desbalanceá-la, mas como uma ponte,
ela ser o tanto do equilíbrio. Então, nem a gente permanece no continente do desequilíbrio, da ira, né? Numa situação difícil, e nem bem a gente vai para o outro para excessiva indiferença. Então, a mansuetude é o caminho do meio. Bom, a gente fala em mansuetude, a gente vê Jesus, né? Não tem um exemplo maior. A mansuetude é aquilo que faz com que a gente passe por todas as situações, tendo a certeza de que elas vão passar. E de que o futuro está ali na frente esperando de alguma forma, alguma coisa melhor do que está acontecendo agora. O resultado de qualquer onda gigantesca depois o mar calmo. Então, a gente ter dentro dessas analogias a sensação interior de autocontrole, eu diria que isto é a mansuetude. Por isso que ela vem em terceiro lugar e ela vem correspondente ao chakra de absorção de energia vital. Porque aí já não precisa nem a gente aprofundar tanto. Se a gente não tem o mínimo de equilíbrio, de mansidão para conduzir a vida, como vai ser a captação de energia vital que a gente vai vir a ter? Ela vai ser muito falha, ela vai ser fragmentada, muito fragmentada. E aí acontece, a gente não consegue ter humor, a gente não consegue manter o equilíbrio, nada do que seja químico no corpo da gente. Então tudo fica variando dentro da gente. O bem-estar num dia do mal-estar do outro, o bom humor num dia do mau humor no outro. Enfim, todas essas variantes que a gente vai tendo um dia após o outro, né? Então, aqui como ele finaliza, o terceiro chakra está relacionado à mansuetude porque é de sua responsabilidade a absorção das energias vitais da natureza, que funcionam no corpo humano como o sangue, né? Essa energia funciona, na analogia para nós, como o sangue funciona para o corpo físico. Então, se a gente não tiver o mínimo de equilíbrio para absorvê-las, é como se a gente não tivesse um sangue com qualidade para fluir dentro do corpo, né? Deixa eu achar a outra apostila, que é onde está sobre a extirpação do baço. Espera aí que eu vou achar isso aqui em algum lugar. Vamos lá, chakra esplênico, aspectos psicológicos. Se tiver alguma dúvida... então, Roseli, aí entra o discernimento, né? O saber lidar. Saber lidar é tudo. A gente já começou lá na primeira bem-aventurança na humildade, né? Então, a gente vem vindo num caminho de aprender a lidar. E a gente tem humildade suficiente para começar pela lição 1A, né? Não achar que a gente já está boa, já pode começar pela J8, né? Então, vamos lá. Chakra esplênico, plexo solar, aspectos psicológicos. Autoestima, o nosso poder de equilíbrio de ser quem é. Não como um ser pertencente ao planeta, mas em relação aos outros. A troca, né? Então, por isso que a palavra-chave deste chakra, psicologicamente falando, é o discernimento. Então, como esse chakra é o chakra da ingestão, absorção, digestão, elucidação de desejos e liberação dos desejos através dos estímulos recebidos, da energia que chega, discernimento é a palavra-chave. Nesse chakra, é ativada a nossa autoestima, que é a forma como nos vemos, nos valorizamos e acreditamos na nossa capacidade de realização. Quando as energias desse chakra estão em equilíbrio, a autoestima fica em alta. E é isto que precisamos para que as nossas ações sejam positivas, acreditando que tudo que nós fizermos vai dar certo. Por quê? Porque estamos munidos de energia, porque estamos em equilíbrio com a energia vital. Vocês percebem que tudo é um ciclo, né? Muito bem. Quando estas energias estão em desequilíbrio, há um rebaixamento da autoestima, fazendo com que nos tornemos ansiosos, pessimistas, submissos, negando a nossa imagem, chegando até a perdermos o controle do nosso valor pessoal e assim entrarmos num processo de autocompaixão. É um processo extremamente danoso de autocompaixão, onde você acha que parecer ser pouco é o grande valor que você tem. Porque as pessoas vão te acolher, elas vão cuidar de você, elas vão ficar, ai, tadinho, e aí eu acho o ponto onde eu sou forte. Então, a autocompaixão é uma armadilha embaixo do pé gigantesca. Nós temos que ter muita atenção com isto, né? Como este centro rege o valor pessoal, o poder e o discernimento são as ferramentas na tomada de decisões.
que a gente tem. Tanto para o que eu vou ser na vida, como para o passo que eu vou dar, para a profissão que eu vou escolher, ou para a escolha que eu vou fazer naquele momento. Pode ser uma pequena ou uma grande. Toda essa energia minha vai ser potencializada através deste chakra. Muito bem. Até assinalei outra frase aqui. Podemos nos libertar dos nossos vínculos ou da dependência de pessoas ou de situações que debilitam o nosso sentimento de valor pessoal quando nós ativamos o equilíbrio deste chakra. É que esse assunto é tão longo que eu precisaria de um tempão falando nele. Porque na apostila, que vocês vão receber, quem se interessar, está em separado o poder pessoal, da autoestima, do discernimento, está tudo separado, os tópicos, né? Que são pontos muito importantes da gente entender. A nossa autoestima é que valor eu tenho? Eu tenho um valor simplesmente porque eu existo. E existir é o meu maior valor. Porque em existindo, eu sou eu, da maneira lá como eu quero ser, mas este é o meu valor. O meu poder pessoal é eu ser o que eu sou. Não ter nada a ver em relação ao que eu tenho. Se eu tenho uma profissão, se eu tenho uma família, se eu tenho uma carreira, se eu tenho... Nada que você descreva como eu tenho ou eu fiz faz parte do seu poder pessoal. Seu poder pessoal é o que você representa, é o que você passa simplesmente porque você é. É a sensação que você causa nos outros na hora que você entra num ambiente. Podemos chamar de essência, Bia, mas é o que você faz com a sua essência. É a sua essência em ação. Bruna, perdão. É a sua essência em ação. É o seu poder pessoal. Quando a gente olha, por exemplo, para Jesus, vamos lá, Jesus é sempre um exemplo porque ele é grande e fica fácil de enxergar, tá, gente? Poderia ser várias outras pessoas. Vamos ao Nelson Mandela, vamos à Madre Teresa. Grandes pessoas que a gente vê com muita facilidade aonde está o poder pessoal. Quando uma pessoa dessa entra numa cena, você entende exatamente onde está o poder pessoal dela. E principalmente porque, por exemplo, todas essas pessoas que eu citei, Irmã Dulce, Chico Xavier, teremos várias na nossa história, né, que poderiam ser citadas. Todas essas pessoas não tinham o objetivo de serem nada. Muito pelo contrário. Todas elas diziam, como o próprio Chico Xavier dizia que era um cisco, né? Jesus entregava ao poder dele nenhum, que ele dizia que ele não era nada, quem era? Era o Pai. Então, pelo fato deles se dizerem nada, eles eram tanto. E era aquela força de poder pessoal plena. Porque quando eu tenho necessidade de ficar dizendo o que eu sou, de ficar provando e mostrando o que eu sou, é porque o meu poder pessoal é frágil, ele não está falando sozinho. Quando o meu poder pessoal fala sozinho, as pessoas olham para mim e sabem o que eu sou. Elas sabem o que vem de mim, em qualquer comportamento. Porque para o bom, para o bem e para o mal, tá, gente? Porque este é meu poder pessoal. Então, quando eu vou buscando o equilíbrio dos chakras, buscando o encaminhamento dos chakras, eu estou falando dos chakras porque é o assunto, tá? Mas psicologicamente falando, emocionalmente falando, quando eu vou buscando ou virtuosamente falando, como as bem-aventuranças, a partir do momento que eu vou caminhando, eu vou encontrando o meu poder pessoal. Porque isso tem a ver com tudo que eu sou e o que eu fui, meus antepassados, etc., até outras vidas na realidade. Mas eu vou nesse conjunto entendendo quem eu sou e aonde está o meu poder pessoal em ser, né? Muito bem, deixa eu voltar aqui porque eu ainda não achei o ponto que eu queria falar do... ponto importante. Quando esse chakra está congestionado, gente, medo ou covardia são as duas coisas que aparecem, né? Enormemente. Vamos lá, deixa eu ver se tem algum... Onde está o ponto que eu queria ler, gente? Desculpa, eu vou ter que procurar na apostila, que eu acho que eu até já fechei ela. Vamos ver. Chakra esplênico. Deixa eu achar ele novamente aqui. Desculpe que eu me perdi dele. Vou abrir para falar do baço, né? Que eu falei para vocês que estava aqui, eu sei que tá... Achei. Quando extirpando o baço, que é o órgão físico purificador do sangue, naturalmente, isso é uma coisa física, né? A medula óssea redobra a sua atividade hematológica. Então, a medula assume um pouco da responsabilidade do baço, tá? Pouco não, muito. A fim de compensar a deficiência que se cria por conta da extirpação do baço.
Então, neste caso, o chácara esplênico, que não se esqueça, tem a sede no baço, né? O chácara esplênico entra em maior intimidade com este duplo etérico e passa a dirigir o metabolizador vitalizador sanguíneo quase à altura do externo, na base do pulmão, um pouco mais alto, centralizando-se diretamente na coluna vertebral e no sistema nervoso central. Então, não sei se me lembro se foi a Roseli que fez essa pergunta, né, estipação do baço. O que acontece? Ele tem um ligeiro deslocamento de posição. Mas não vamos esquecer que os órgãos da matéria existem neste corpo e os órgãos existem reproduzidos, aliás, os da matéria que são os reproduzidos no nosso corpo perispiritual. Então, por mais que eu estirpe o baço do corpo da matéria, o centro de força, não o chácara, o centro de força correspondente a este chácara no perispírito tem pleno vigor. Então, ele pode trabalhar da forma normal. Só que o que acontece? Como o corpo de matéria precisa de uma correspondência física, então ele vai e desloca ligeiramente para cima, pelo que ele explicou aqui, ligeiramente para cima. Não sei se eu respondi a pergunta em relação ao baço, não lembro bem, acho que foi a Sueli quem fez, né? Então, se eu respondi, é muito interessante, né, Nil? Porque, na realidade, Deus fez a gente com um monte de mecanismos de defesa. Porque vocês concordam que não seria justo se alguém, em algum momento, fosse prejudicado por algum ponto? Então, para tudo tem uma solução espiritual, energética e evolutiva. Bom, gente, vocês desculpem, olha, eu passei 25 minutos, então, hoje, a mais do que estava o outro, né, que estava previsto para 1 hora. Eu prometo que na semana que vem eu vou tentar, porque os chakras da cabeça da gente superiores, eles são a coisa mais incrível do mundo, mas eu vou tentar cortar, tá bom? Então, agradeço infinitamente quem estava aí até agora, na paciência de ficar me ouvindo. Quem quiser receber essas apostilas, na realidade são 6, porque uma é a apostila do chakra, a outra é a apostila psicológica do chakra, porque elas são muito completas, né? Então são 2 por chakra. Se alguém se interessar em receber, são 6, né? Então, Andréa, eu acabei de falar sobre isso, das pessoas que retiram o baço. Eu não sei se você ouviu a resposta, se você não ouviu, você fala, tá? Então, muito obrigada a todos vocês que ficarem aí o tempo todo. Fiquem com Deus. Um beijo enorme. Até semana que vem, se Deus quiser e quem puder estar aqui, tá bom? Eu que agradeço a vocês imensamente.